Você acha que entende o Coringa? Pense de novo. O que vou te mostrar aqui não é apenas a história de um personagem sombrio da DC. É sobre algo muito mais próximo. É sobre você. No fundo, todos carregamos dentro de nós um caos silencioso, uma parte reprimida que raramente deixamos vir à tona. E o filme Coringa é um espelho cruel desse lado obscuro. Assim como Viktor Frankl escreveu em O Homem em Busca de Sentido. Quando a vida perde o propósito, o vazio abre espaço para a loucura. Antes de mergulharmos nessa análise, já aproveita e deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que você quer mais reflexões como essa. E me diz nos comentários, você acha que o Coringa nasceu vilão ou foi transformado pelo mundo à sua volta? Quero muito saber a sua visão. Agora, deixa eu te fazer uma promessa. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, não vai enxergar o Coringa e nem a si mesmo da mesma forma. Porque este não é apenas um estudo sobre um vilão, é uma viagem para dentro da sua própria mente. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: será que o Coringa é apenas um criminoso? Ou um reflexo distorcido de tudo aquilo que tentamos esconder de nós mesmos? Segura essa ideia, porque a transformação de Arthur Fleck revela algo perturbador. Ele não é só um personagem em queda. Ele é o espelho de dores que todos nós já sentimos, mesmo que em silêncio. Arthur Fleck não se torna o Coringa de uma hora para outra. A sua transformação é lenta, dolorosa e profundamente humana. Quando vemos aquela cena icônica em que ele veste a maquiagem pela primeira vez, não estamos apenas assistindo a um homem enlouquecer. Estamos diante de um espelho, um reflexo do que acontece quando a dor, a solidão e o desprezo acumulam-se até não caberem mais dentro de alguém. Pensa por um instante. Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes o mundo ao seu redor pareceu ignorar o que você estava passando? Esse é o ponto. O Coringa não surge apenas como um vilão, mas como a personificação de algo que todos nós já sentimos em silêncio, o peso de não sermos ouvidos. E é justamente isso que torna o filme tão pesado e tão perturbador. Ele nos força a encarar a verdade de que, em algum momento, cada um de nós já foi Arthur Fleck. Talvez não com a mesma intensidade, mas já estivemos ali, naquele abismo de não sermos vistos, de não sermos compreendidos, sozinhos. Me diz nos comentários, você já passou por uma fase em que se sentiu exatamente assim, ignorado? Sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. O espelho do palhaço nos mostra que a loucura não é apenas uma questão individual, é resultado também de onde ele está inserido. Ela é alimentada por cada olhar de desprezo, por cada vez que alguém decide virar o rosto. E quanto mais Arthur se olhava no espelho, mais percebia que o homem que ele era já não existia. Restava apenas o reflexo de uma máscara. E é aqui que a pergunta se torna inevitável. Se Arthur se transformou porque ninguém o escutou, o que isso diz sobre a sociedade que o cercava? Quando pensamos no Coringa, é fácil enxergá-lo como apenas um indivíduo doente, mas o filme deixa claro que ele não nasceu sozinho. Foi moldado pelo ambiente ao seu redor. Gotham não é apenas o cenário da sua tragédia, é a faísca que acendeu o caos. Uma cidade decadente, desigual, onde ricos e pobres parecem viver em planetas diferentes. Um sistema de saúde quebrado que corta o único tratamento que Arthur recebia. Uma mídia que expõe sua dor como entretenimento barato. Cada detalhe é um lembrete de que a loucura dele foi cultivada por uma sociedade que decidiu fechar os olhos. Essa reflexão não é distante da nossa realidade. Quantas vezes não vemos pessoas sofrendo ao nosso lado e seguimos em frente, como se não fosse problema nosso? Quantos Arthurs existem invisíveis caminhando entre nós? O Coringa é o resultado do silêncio coletivo, da indiferença que pouco a pouco sufoca uma alma até ela se despedaçar. Essa ideia ecoa no clássico Batman, A Piada Mortal. Ali o Coringa é retratado como um homem comum que, diante de uma sucessão de desgraças, é levado ao colapso. A HQ não mostra apenas a queda de um indivíduo, mas levanta uma questão perturbadora. Será que basta um dia ruim para transformar qualquer um de nós em algo irreconhecível? Arthur Fleck é a representação moderna dessa mesma tese. Não nasceu monstro, mas foi empurrado ao limite até se tornar um. O mais inquietante é que o filme não nos dá o conforto de apontar apenas um culpado. Ele nos obriga a encarar a pergunta que não queremos fazer. Será que de alguma forma todos contribuímos para criar coringas ao redor? Quando rimos da dor alheia, quando escolhemos não ouvir, quando tratamos a solidão do outro como fraqueza, não estamos talvez colocando mais um tijolo no muro que separa alguém da própria sanidade?
A queda de Gotham não é apenas ficção. É uma metáfora para o que acontece quando uma sociedade deixa de enxergar os seus. E se não aprendermos a escutar, a acolher, a quebrar esse ciclo de indiferença, talvez não demore para o caos que vemos nas telas também se reflita nas nossas ruas. A mente de Arthur Fleck é como um quarto escuro e abafado onde cada lembrança traumática ecoa sem saída. Desde a infância, marcada por abusos, abandono e solidão, ele carregava feridas invisíveis que ninguém quis enxergar. Essas marcas se tornaram uma espécie de prisão silenciosa, onde a dor se acumulava até transbordar. O riso compulsivo de Arthur, tão estranho e desconfortável, não é apenas uma condição clínica, é uma metáfora viva daquilo que todos fazemos em menor escala. Esconder a dor atrás de máscaras, gargalhar para não chorar, encobrir o abismo interno com gestos que confundem os outros, mas que para nós significam sobrevivência. Quando Arthur explode no metrô, o que vemos não é apenas um ato de violência, é a repressão de uma vida inteira rompendo suas correntes. Aquele momento não é o nascimento do Coringa, é a revelação de que ele sempre esteve lá, silencioso, aguardando o instante em que a dor não pudesse mais ser contida. É nesse ponto que a violência aparece não como escolha fria, mas como resultado inevitável de uma vida sem escuta, sem acolhimento e sem um fio de propósito. E aqui entramos em um ponto essencial. Viktor Frankl, em O Homem em Busca de Sentido, dizia que quando não encontramos um porquê para viver, nos afogamos no como. Arthur é a personificação dessa ausência de sentido. Tudo o que lhe resta é o vazio. Frankl sobreviveu ao horror dos campos de concentração porque encontrou um motivo para continuar respirando. O amor, a esperança, a fé de que havia algo além da dor. Arthur, ao contrário, não encontrou nada. Sua vida é a versão trágica de quando a dor não encontra significado. Ela se deforma em violência. É nesse momento que Batman, a piada mortal, dialoga de maneira brutal com essa realidade. No quadrinho, o Coringa afirma que basta um dia ruim para transformar o mais são dos homens em um monstro. Frankl, por outro lado, mostra que até no pior dos infernos, o ser humano pode escolher dar sentido à sua dor. Esse contraste é revelador. Enquanto Frankl ilumina a possibilidade da transcendência, o Coringa simboliza o fracasso dessa escolha. Ambos falam da mesma realidade, a dor inevitável, mas apontam caminhos opostos, o sentido que liberta ou o caos que devora. O riso de Arthur, então, deixa de ser apenas um distúrbio. Ele é a risada amarga de quem não encontrou esse porquê que Frankl tanto enfatizou. Ele ri porque não sabe mais como chorar. Ri porque já não há espaço para lágrimas. E nesse riso a sociedade inteira se vê refletida, porque ignoramos os gritos silenciosos até que eles se transformam em explosões irreversíveis. O Coringa nasce justamente no espaço onde o sentido foi arrancado, onde a dor não encontra linguagem e tudo o que resta é o abismo. Se essa reflexão ressoou com você, talvez queira se aprofundar nas ideias de Viktor Frankl. Na descrição deixei 2 links, um para o livro completo e outro para um guia que pode te ajudar a compreender melhor os pontos centrais da obra e que também está num preço mais em conta. Escolha o que fizer mais sentido para você. Se existe algo perturbador no Coringa, não é apenas o seu riso, nem mesmo sua violência. O que mais nos inquieta é a sensação estranha de que há algo nele que reconhecemos em nós mesmos. Ele não é apenas um vilão, é um reflexo distorcido do que escondemos quando a sociedade exige máscaras de normalidade. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega consigo uma sombra, um lado obscuro, reprimido, feito de desejos inconfessáveis, raiva contida, frustrações e feridas não resolvidas. Não gostamos de encarar esse lado e por isso o enterramos fundo, como se pudéssemos simplesmente apagá-lo. Mas a sombra nunca desaparece. Ela se manifesta em explosões de fúria, em pequenas crueldades do cotidiano ou mesmo em fascínios que não conseguimos explicar. E é justamente aí que o Coringa nos atinge. Ele vive sua sombra sem restrições. Onde nós reprimimos, ele expõe. Onde nós controlamos, ele deixa transbordar. É como se fosse a personificação daquilo que lutamos para manter trancado. E ao olharmos para ele, sentimos tanto repulsa quanto um estranho fascínio, porque no fundo sabemos que também carregamos um caos interno que tentamos negar.
A anarquia interior não precisa ser literal como no caso do Coringa. Ela pode se manifestar em pensamentos que nunca falamos em voz alta, no prazer inconsciente em ver a ordem quebrada, ou na vontade secreta de escapar das regras que nos sufocam. Quem nunca sentiu um impulso de simplesmente deixar tudo queimar diante de uma vida que parece injusta ou insuportável? O Coringa, nesse sentido, é a materialização dessa fantasia perigosa. E há algo ainda mais inquietante, o riso dele. Porque, em última instância, rir do caos é um ato de libertação, mas também de desespero. Quando Arthur Fleck se torna o Coringa, ele não está apenas zombando do mundo, está zombando da ideia de que a vida deveria fazer sentido. É o niilismo encarnado, o grito de quem desistiu de procurar propósito. Nesse ponto, o Coringa se conecta diretamente com o que Jung alertava. Se não reconhecermos nossa sombra, ela nos engole. O perigo não está apenas em ter pensamentos sombrios, mas em fingir que eles não existem. O resultado é um vazio que, cedo ou tarde, encontra sua forma de escapar. Seja em depressão, seja em agressividade, seja em apatia. E aqui cabe uma reflexão íntima. Qual é a sua anarquia interna, onde a sua sombra tenta se manifestar e o que você tem feito com ela? Inclusive, eu abordo também sobre Jung no vídeo que fiz sobre o Batman. Se essa reflexão mexeu com você, com certeza você vai gostar desse vídeo. Talvez a diferença entre nós e o Coringa não esteja na ausência de caos, mas na maneira como escolhemos lidar com ele. Porque no fim, ou aprendemos a dialogar com a nossa sombra, ou ela encontra um jeito de falar por nós. O Coringa transcendeu os limites do cinema e dos quadrinhos. Ele deixou de ser apenas um vilão para se tornar um símbolo universal daquilo que não queremos encarar, o lado obscuro da condição humana. Seu legado não está apenas na violência que ele carrega, mas no espelho que ele oferece. Ele nos obriga a perguntar até que ponto somos produto de nossas escolhas e até que ponto somos produto do mundo ao nosso redor. Arthur Fleck era um homem quebrado, invisível para uma sociedade que não soube enxergá-lo. Essa invisibilidade, esse grito sufocado, é a mesma realidade de milhões de pessoas hoje. O Coringa se tornou um ícone cultural porque representa o que todos já sentiram em algum nível: abandono, rejeição, frustração. E por isso ele continua atual, sempre renascendo em novas formas e interpretações. Ele não é apenas um personagem de Gotham, ele é um reflexo do nosso tempo. Mas aqui existe uma questão central. Arthur é uma vítima ou um produto inevitável da sociedade? Se olharmos apenas para sua trajetória, vemos um homem esmagado pela miséria, pelo descaso do sistema e pela ausência de apoio humano. Mas quando ele se transforma no Coringa, ele também escolhe rir do caos, escolhe dançar na violência, escolhe abraçar a escuridão. Esse é o paradoxo que nos fascina. Ele é, ao mesmo tempo, consequência e autor do próprio destino. O legado do Coringa, no entanto, não precisa ser apenas um alerta sombrio. Ele também pode ser um convite à empatia, porque se entendermos Arthur, entendemos que a linha entre estabilidade e ruína é mais frágil do que imaginamos. A cada pessoa ignorada, a cada sofrimento silenciado, estamos alimentando novos Arthurs que podem emergir. E talvez o verdadeiro aprendizado esteja aqui. Não é sobre justificar a violência do Coringa, mas sobre refletir sobre o que poderia ter sido evitado se houvesse compaixão no caminho. E por fim, surge a frase que ecoa como conclusão inevitável: o perigo não está apenas no Coringa, mas no silêncio diante de nossas próprias sombras. Porque enquanto fingirmos que o caos só existe nele, continuaremos cegos para o caos que pulsa dentro de nós mesmos. O Coringa não é apenas um vilão, ele é a prova de que todo ser humano carrega uma fronteira invisível entre o equilíbrio e o abismo. Sua risada não é só um som perturbador, é o eco daquilo que tentamos calar dentro de nós: o medo, a raiva, a solidão. O riso dele não diverte, ele denuncia. Assim como em A Piada Mortal, o humor não vem para aliviar, mas para revelar a dor que se esconde por trás da máscara. O riso do Coringa é o lembrete cruel de que o trauma, quando ignorado, pode se transformar em espetáculo. O caos que ele provoca só encontra força porque a sociedade já está fragilizada. Ele não age no vazio, seu gesto anárquico apenas acende um pavio que já estava pronto para explodir. Gotham, assim como o nosso mundo, não precisou de muito para ruir. Bastou que um homem rejeitado resolvesse mostrar a todos o reflexo de sua própria decadência. E por fim, o Coringa se torna inevitavelmente um espelho. Ele nos obriga a olhar para os espaços onde não existe compaixão, para as feridas que preferimos esconder, porque no fundo o que assusta não é apenas o que ele se tornou, mas a possibilidade de que qualquer um de nós
nas circunstâncias erradas, poderia trilhar o mesmo caminho. O silêncio da sociedade diante da dor de Arthur criou o riso do Coringa. E talvez seja isso que mais nos aterroriza, a constatação de que o mal não nasce apenas da violência, mas também da indiferença. E então, quando a tela escurece, resta apenas uma pergunta: estamos rindo com o Coringa ou estamos apenas rindo de nós mesmos?